No quadro Universidade, aí vou eu, o assunto em destaque é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação apresentou uma proposta de reformulação do exame e a utilização dele como forma de seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. E a gente começa sabendo do professor Wilson Carvalho por que o Ministério da Educação adotou modificações no Enem para esse ano. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, esse exame ele é baseado no modelo americano, que é o SAT, né, que é o Teste de Aptidão Acadêmica, uma espécie de certificado nacional que vem a medir o quanto o aluno aprendeu quando terminou a high school, né, que é o que equivale aqui ao ensino médio. Então, munido desse desempenho, o aluno vai a diversas universidades que ele quer pleitear a vaga, apresenta esse desempenho e ela, por sua vez, vem a escolher o candidato mais adequado. Então, esse novo modelo, ele é baseado, Letícia, professor, no modelo americano. É no sentido de como os desempenhos vão ser usados, sim. Em questão de matéria e de questões, não. Só a forma como o desempenho é usado. Agora, professor, além do Enem ter sido aí usado como ingresso nas universidades, houve também uma mudança no formato. Houve, porque é o seguinte, vamos entender a lógica do vestibular. Como é que as universidades selecionam, né? Como é que elas filtram, captam os estudantes. Então, as questões são elaboradas e distribuídas de tal maneira que esses alunos sejam separados em perfil acadêmico. Então, do ponto de vista acadêmico, o aluno considerado muito ruim, eu quero separar ele do ruim, o ruim do moderado, o moderado do bom, o bom do muito bom, o muito bom do excelente, o excelente da sumidade. O problema é que para captar uma pequena parcela desses alunos que estão na faixa do muito bom para frente, a gente acaba por castigar a maioria. Por exemplo, o cara que tenta ingressar para o curso de Educação Física, ele passa pela mesma bateria de provas de Química e Biologia do cidadão que quer entrar para a Medicina. Então, isso acaba refletindo numa grade curricular muito extensa, onde não há oportunidade para um aprofundamento. Então, é no sentido que diz, o novo Enem vai acabar com a história da decoreba. É nesse sentido. E qual seria, então, a diferença entre o exame que vai ser praticado agora e o que já vinha sendo? Bom, primeiro, por que é que o Enem foi o candidato mais óbvio para substituir o vestibular tradicional? Porque o foco dele já vem sendo a questão de primar pelo raciocínio e não pela questão de decorar, de ter muitos conhecimentos. E é uma prova que vem melhorando aí ao longo dos anos, né? As modificações devem ocorrer porque o vestibular tradicional ele é muito conteudista. Já o Enem, na formatação que ele tinha original, ele já era currículo de menos. Vestibular de federal era currículo demais, sobrecarregava o ensino médio. Enem, pela forma como ele era acanhado, né, o uso dele era currículo de menos. E aí o MEC resolveu dar aí uma pitada de currículo nele para poder, enfim, estar usando ele como um dos critérios de seleção. E valorizar essa prova. E valorizar essa prova. Nós temos aqui a gravação com o professor Kilpatrick, que é o presidente da COPES. Ele fala sobre o Enem, o novo Enem, na Universidade Federal do Piauí. A Universidade Federal do Piauí, por meio de uma resolução emitida pelo seu Conselho Universitário, de modo democrático, decidiu que 50% das suas vagas serão obtidas ou se terá acesso a elas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio e a outra metade por meio do seu vestibular tradicional, o PSIL. É interessante frisar para o aluno que o aluno que está bem preparado, que vem estudando, que ele tem que ficar tranquilo, porque não vai haver grande discrepância, grande divergência entre o modo de elaboração das questões do Enem e do PSIL. Então, quem está preparado para o PSIL está preparado seguramente para as provas do Enem. Bom, professor, ficou claro que não há grandes mudanças entre o PSIL, o Enem, mas para que o aluno possa entender melhor, o que mudou no modelo das questões? Bom, como eu disse, no modelo tradicional, as questões elas são muito sutis na tentativa de captar esses caras que estão na faixa do muito bons para frente. A gente acaba por sobrecarregar as questões e colocar questões muito difíceis para quem vai entrar para cursos menos concorridos. Já o modelo que está sendo adotado, qual é a fundamentação da elaboração de uma questão? Você tem as diferentes áreas do conhecimento e essas áreas são cobradas dentro de uma escala de proficiência, ou seja, habilidades e competências, e as questões são elaboradas em cima da cobrança dessas habilidades e dessas competências, e não só a questão conteudista. Por exemplo, eu quero entrar para física e eu tenho que saber qual era o nome do cara que está na terceira fila, quarta coluna do navio número 2 da Esquadra de Cabral. Não precisa estar sabendo uma coisa dessa. Agora é preciso que o aluno também tenha uma preparação específica. Se ele quer para física estudar mais aquela disciplina, uma vez que as provas, vai ter um somatório para essas provas? Não, veja bem, a maneira como as provas são corrigidas é totalmente diferente.
né? Existe um modelo matemático estatístico chamado de teoria de resposta ao item, onde não é mais comparado nesse modelo aluno com aluno. O aluno ele é simplesmente pontuado dentro de uma escala chamada escala de proficiência. Vamos fazer um comparativo, é como se fosse uma régua graduada em centímetros, onde cada centímetro corresponde a um ponto dentro dessa escala. Então, o que é mensurado agora é a questão das habilidades e das competências que ele tem. Tá? Não é a questão do número de acertos. Professor, e como é que vão ser aplicadas essas provas agora? O que é que muda? Bom, o Enem tradicional ele era só um dia, né? Eram 63 questões interdisciplinares. Como o Enem tinha uma participação bastante acanhada no sentido de forma de ingresso às universidades, ele não tinha uma ligação direta com o currículo, né, do ensino médio, agora ele já terá. Então são 2 dias, já começa a mudança que são 2 dias, não são mais só 63 questões, são 180, divididas em 2 dias e divididas em 4 grupos. As áreas são linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. E como é que essas notas elas vão ser calculadas para aí colocar, classificar os estudantes? Bom, essa é a grande dúvida, porque essa teoria, diferente do modelo antigo, a forma antiga de se calcular um desempenho de aluno, como eu disse, são 2 mudanças. Primeiro, vamos imaginar que a prova só tivesse 10 questões. Eu acertar 8 não quer dizer que eu tenha 80% da nota máxima, porque essas questões são divididas em níveis e aí cada nível tem um peso diferente. Obrigado, Obrigada. professor Wilson, pela participação no quadro Universidade Aí Vou Eu, que vai estar de volta na próxima quarta-feira. Exatamente, falando aí sobre como funciona o cérebro do vestibulando. Veja a seguir, a Vila da Paz reza pelo padre que mudou a vida da comunidade. Ele está internado com câncer. E mais, os destaques da edição